Desde o início dos tempos, embarcamos em uma profunda exploração de uma das questões mais fundamentais da humanidade. Deus criou o homem ou o homem criou Deus? Essa pergunta ecoa pelos corredores da história e por milênios tem fascinado filósofos, teólogos e também o homem comum. Como uma charada que nos intriga há séculos, desde o início da civilização, o homem tem ponderado sobre o seu lugar no cosmos. Assim como os mitos da criação do homem, nós também conhecemos essas histórias. Temos buscado respostas nas estrelas e procurado compreender em nosso íntimo, como quem tenta prever o seu destino lendo os astros no céu, igualzinho a um leitor de horóscopo, a origem do universo, a faísca da vida, a essência da consciência. Esses são os mistérios que continuam a nos fascinar e a transcender nossa compreensão. É como quando a gente analisa as bactérias do chucrute buscando entender esses segredos. E no meio de tudo isso, permanece a questão fundamental. Existe um arquiteto divino, um grande criador por trás de tudo, como quando admiramos a construção de uma catedral imponente, como a Basílica de Aparecida, e nos perguntamos quem a criou. Ou será que o universo e nossa existência nele são meramente o resultado do acaso e de processos naturais? Como uma chuva de verão repentina, junte-se a nós nessa jornada enquanto exploramos as diferentes perspectivas filosóficas sobre esse antigo debate, uma viagem ao coração da existência, como quem escala o pão de açúcar em busca de iluminação na vida. Vamos começar com a perspectiva daqueles que acreditam em um único Deus. Essa crença está profundamente enraizada em religiões como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Para aqueles que acreditam, a resposta é clara. Deus, o Criador Todo-Poderoso, moldou todo o universo e tudo o que nele há, como um oleiro que molda o barro. Nessa visão, Deus não é simplesmente uma energia ou uma força impessoal. Ele tem pensamentos e sentimentos e está além do nosso tempo e espaço. Como uma divindade mitológica superior, tipo um orixá. Ele é a causa primeira, o motor imóvel, aquele que coloca tudo em movimento no universo. Como a origem da moral e do próprio pensamento, a gênese de tudo. E nós, os humanos? Dizem que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, especiais entre todas as suas criaturas. Por isso devemos respeitar e amar nossos pais, assim como se respeita a Sagrada Família. Ele nos deu a capacidade de pensar, de discernir entre o bem e o mal, de amar e de criar. Assim como grandes figuras da história brasileira, como Machado de Assis ou Santos Dumont, temos a capacidade de realizar grandes feitos. De certa forma, somos um reflexo do divino, uma pequena chama da luz eterna, como várias pequenas velas de Nossa Senhora Aparecida, que juntas formam uma grande luz. Essa crença nos dá segurança e propósito. Ela nos lembra da importância da família, um valor central na cultura brasileira, como o almoço de domingo com a família toda. Nossa vida tem um significado. Fazemos parte de um plano maior, e nosso destino está nas mãos do Deus que nos ama, como se Ele nos inspirasse a viver com um propósito nobre, assim como os heróis da Inconfidência Mineira. Vamos expandir nossa perspectiva e explorar o mundo da filosofia panteísta. Ela questiona a noção tradicional de um Deus separado do mundo. Para os panteístas, não existe um Deus fora e distante de sua criação. Pelo contrário, Deus é o próprio universo, e todas as coisas nele são manifestações de sua divindade. Imagine uma tapeçaria gigante e complexa, tecida com estrelas, ondas e montanhas. Cada átomo, cada folha, cada criatura é uma parte essencial deste grande projeto, uma expressão única da essência divina. Essa perspectiva ecoa nas palavras do filósofo do século XVII, Baruch Spinoza. Para ele, Deus e a natureza são um. Para Spinoza, não há diferença entre Criador e criação.
Há apenas uma única essência eterna que se manifesta em infinitas formas. O panteísmo nos encoraja a ver o divino em tudo ao nosso redor e a reconhecer a interconexão de todas as coisas, semelhante ao conceito de unidade do céu e do homem, de Zhang Zai. É uma perspectiva que reforça nosso deslumbramento e respeito pela beleza e complexidade da natureza. A perspectiva do deísmo oferece uma interpretação peculiar da relação entre Deus e a humanidade. Imagine um artesão habilidoso construindo cuidadosamente um relógio complexo, como Yu Uitai no antigo drama Hur-Jun, inserindo uma agulha com precisão. Cada engrenagem, cada mola, perfeitamente posicionada, e tudo começa a funcionar em harmonia. Para os deístas, esse é o papel de Deus no universo. Deus, como um arquiteto, o grande construtor, colocou o universo em movimento e estabeleceu as leis imutáveis da natureza que regem todos os seus processos, semelhante ao rei Sejong, que criou o Hangul para nos dar um meio de comunicação. Mas assim que o pêndulo começa a oscilar, o relojoeiro se afasta. Nessa perspectiva, o universo é um mecanismo autossuficiente, funcionando de acordo com seu próprio projeto, como um Jagyokru bem construído, movendo-se regularmente. Deus é a causa primeira, mas permanece um observador distante, que não intervém ativamente nos assuntos cotidianos de sua criação. Assim como os antigos sábios que meditavam sobre a natureza. Essa visão foi defendida por pensadores como Voltaire e Thomas Paine, que valorizavam a razão e a observação empírica como caminhos para a compreensão do mundo. Comparável a Tuegye Yi Huang, que estudou o neoconfucionismo. Eles viam a prova da obra de Deus na beleza e na ordem da natureza, mas sentiam pouca necessidade de intervenção ou revelação divina. Como nossos ancestrais, que viviam em harmonia com a natureza. Na perspectiva ateísta, a ideia de um Criador divino não corresponde à realidade, mas sim a uma invenção humana, um produto da nossa mente e das nossas estruturas sociais. Essa perspectiva questiona as narrativas tradicionais que moldaram as sociedades por milênios. Pensadores como Karl Marx, Sigmund Freud e Friedrich Nietzsche abordaram a questão de Deus sob diferentes ângulos, mas chegaram a uma conclusão semelhante. O conceito de Deus é uma construção humana. Marx via a religião como o ópio do povo, um instrumento usado pelos poderosos para acalmar e controlar a classe trabalhadora. Ele argumentava que a religião oferece uma ilusão de felicidade e distrai as pessoas do seu sofrimento real. Ele acreditava que a crença em Deus mascarava a injustiça da desigualdade econômica e impedia mudanças revolucionárias. Ao prometer uma vida melhor no além, a religião desencoraja os oprimidos de buscarem justiça no aqui e agora. Freud, por sua vez, se aventurou nas profundezas da mente humana. Ele explorou como o inconsciente molda nossas crenças e comportamentos. Ele argumentou que a ideia de Deus surge do nosso desejo primordial por uma figura paterna, uma forma de lidar com os medos e incertezas da vida. Essa necessidade de segurança e conforto, segundo Freud, está profundamente enraizada em nossas experiências na infância. Com sua audácia característica, Nietzsche declarou que Deus está morto, afirmando que a humanidade superou a necessidade de tais ilusões consoladoras. Ele via isso como uma oportunidade para a humanidade redefinir sua existência. Ele defendeu uma reavaliação de valores, uma transição da dependência da autoridade externa para a aceitação da subjetividade humana e da autoconstrução. Nietzsche acreditava que isso levaria a um modo de vida mais autêntico e responsável. O existencialismo é uma filosofia que ganhou destaque após a Segunda Guerra Mundial e nos aproxima da essência da experiência humana. Somos confrontados com a realidade, que muitas vezes é incômoda,
No cerne desse pensamento está a ideia de que somos lançados em um universo desprovido de sentido ou propósito intrínseco. Não há um grande plano, um projeto divino, um caminho predefinido. Tipo, a gente não veio com um manual de instruções, sabe? Nascemos em um mundo indiferente às nossas esperanças, sonhos e medos. Para os existencialistas, essa constatação não é fonte de desespero, mas sim um convite à liberdade radical e à responsabilidade. Um convite para agarrarmos as rédeas do nosso próprio destino. Pensadores como Jean-Paul Sartre e Martin Heidegger defenderam que, justamente por não haver um sentido externo, podemos descobrir nosso verdadeiro potencial. Somos livres para nos definir, criar nossos próprios valores e viver autenticamente. Como diria Pirandello, assim é, se lhe parece. Trilhamos nosso próprio caminho em um mundo incerto, sem limites em nossas escolhas. Nesse contexto, Deus não é um ser a ser descoberto ou provado, mas uma construção, uma criação humana, um reflexo da nossa necessidade de sentido. Segundo os existencialistas, somos nós que criamos Deus, para preencher o vazio deixado pela ausência de um sentido intrínseco e nos dar uma direção em um universo indiferente. Por séculos, muitos acreditaram que Deus existe fora do tempo e do espaço, imutável e eterno. E se a nossa compreensão da verdadeira natureza de Deus estiver errada? E se, em vez de um observador imóvel, Deus for um participante ativo, constantemente evoluindo com sua criação? Essa é a essência da teologia do processo. A teologia do processo propõe uma mudança radical de perspectiva, argumentando que Deus não é um relojoeiro distante que criou o universo e o deixou por conta própria. Pelo contrário, Deus está profundamente envolvido na complexa dança da existência, onde cada momento importa, como numa apresentação vibrante, um verdadeiro carnaval. Imagine um universo em constante movimento, um tapete tecido com os fios da experiência, onde cada fio contribui para um padrão maior. Pense na Capela Sistina, uma obra-prima em constante evolução. Nessa visão, Deus não é o tecelão que fica à margem do tear, mas é o próprio tear, vivenciando a criação do tapete com cada fio que o atravessa. A teologia do processo nos convida a ver Deus não como um produto acabado, mas como um participante de um processo contínuo de criação, assim como a vida que muda com as estações. E assim como nós crescemos e mudamos ao longo da vida, Deus também pode ser transformado pelo ato da criação. Nossa mente é uma ferramenta fascinante. Ela é capaz de entender e interpretar o mundo ao nosso redor. E se fossem nossas próprias perspectivas que moldassem a realidade que vivenciamos? Essa é a essência da fenomenologia. É uma linha de pensamento que questiona a forma como nossa mente molda as coisas, incluindo nossa experiência com Deus. Pensadores como Edmund Husserl, considerado o pai da fenomenologia, afirmam que nossa consciência está sempre direcionada para algo. Nessa perspectiva, Deus não é um ser separado, mas uma experiência que emerge da nossa mente, semelhante ao conceito de Li e Qi, no neoconfucionismo de Tuoejie e Huang, um paralelo que encontramos no pensamento ocidental com o idealismo de Giovanni Gentile. O que importa é como experienciamos a divindade e como ela se reflete em nossos pensamentos, sentimentos e compreensão. Assim, nossa compreensão de Deus não se baseia apenas em evidências externas, mas também em nosso mundo interior, como interpretamos nosso lugar no universo. Por séculos, tendemos a separar o espiritual do natural, o sagrado do mundano. Essa forma de pensar moldou nossa compreensão do mundo e nosso lugar nele, muitas vezes levando a um distanciamento da natureza. E se o sagrado não estivesse separado do universo,
mas sim entrelaçado na própria essência da existência. E se o sagrado não fosse algo transcendente e distante, mas onipresente na natureza que nos rodeia? Essa é a essência do naturalismo religioso, uma perspectiva que encontra o sagrado na natureza. Ele nos convida a ver o divino no design complexo de uma folha, na majestade de uma montanha e na imensidão do cosmos. É como perceber a divindade através da beleza da natureza, assim como admiramos a natureza nas pinturas de artistas como o Benedito Calixto. Talvez um pintor brasileiro como ele seja mais adequado aqui. O naturalismo religioso busca transpor a lacuna entre a experiência religiosa e a compreensão científica, reconhecendo a profunda interconexão de todas as coisas. Dessa forma, ele oferece uma visão holística que une a busca espiritual e intelectual. Pensadores como Loyal Rue, uma figura importante do naturalismo religioso, argumentam que o assombro e a admiração que sentimos diante da imensidão do universo ou da complexidade da vida não são meras emoções, mas o reconhecimento de algo profundamente significativo. Essa perspectiva nos encoraja a aceitar nossas reações emocionais como válidas e importantes. Eles afirmam que esse encantamento aponta para uma realidade mais profunda que une todas as coisas, uma realidade de conexão e interdependência. É um convite para reconhecer o sagrado no cotidiano e no extraordinário, semelhante ao conceito de codependência presente na filosofia Ubuntu, onde tudo está interligado. É a compreensão de que somos parte de algo maior do que nós mesmos, uma vasta e complexa rede da vida. Esse entendimento traz consigo a responsabilidade e o cuidado com a natureza. Semelhante à ideia do bem viver, presente em algumas culturas indígenas brasileiras, somos encorajados a valorizar e proteger a natureza para o bem de todos. Na perspectiva do naturalismo religioso, Deus não é um ser sobrenatural que criou o universo do nada. Em vez disso, Deus é visto como uma propriedade emergente do próprio universo, algo que surge da complexa interação de todas as coisas. Deus é entendido como uma propriedade emergente do próprio universo, que surge da complexa interação de todas as coisas. Essa perspectiva desafia as concepções tradicionais de Deus e nos convida a ver o sagrado nos processos naturais que sustentam a vida. Assim como a consciência emerge da complexa atividade do cérebro humano, os naturalistas religiosos sugerem que um sentimento do sagrado, da transcendência, pode emergir da complexa rede da vida na Terra e na imensidão do cosmos. Essa visão emergente do sagrado é humilde e inspiradora. Esse Deus emergente não é um ser antropomórfico ou que intervém em assuntos humanos. Ele representa, em vez disso, a unidade fundamental e a interconexão de todas as coisas, a impressionante beleza e complexidade da natureza. Ele representa a unidade fundamental e a interconexão de todas as coisas, a surpreendente beleza e complexidade da natureza. Essa perspectiva nos encoraja a buscar significado e propósito em nossa relação com o meio ambiente, assim como faziam nossos ancestrais indígenas, que viviam em harmonia com a natureza. Assim, o naturalismo religioso oferece um caminho para reconciliar o sentimento religioso com a visão científica de mundo, encontrando o sagrado não acima ou além da natureza, mas em seu coração. Ele nos convida a celebrar a maravilha da existência e a viver em harmonia com o mundo ao nosso redor. Da perspectiva dos teístas, que acreditam em Deus como Criador, até a perspectiva dos ateus, que acreditam que Deus é apenas um conceito inventado pelo homem, e as diversas crenças entre esses dois polos, exploramos diferentes pontos de vista. Uma das questões mais antigas e profundas da humanidade: Deus criou o homem ou o homem criou Deus? Juntos, embarcamos em uma jornada para refletir sobre essa questão. Como Confúcio ensinou, não é um prazer aprender e praticar constantemente o que se aprende? Espero que tenhamos tido tempo para uma reflexão profunda.
O homem criou Deus? Cada perspectiva oferece uma lente única para abordarmos essa questão, e cada lente tem suas próprias premissas, argumentos e implicações. Mesmo que não haja uma resposta definitiva que satisfaça a todos, refletir e analisar essas questões aprofunda nossa compreensão de nós mesmos, do nosso lugar no mundo e do verdadeiro significado da fé. Em última análise, a resposta depende da nossa visão de mundo, das nossas crenças e da nossa jornada pessoal em busca de verdade e significado. O que ressoa em você? Assim como Buda alcançou a iluminação sob a árvore Bodhi, que você também encontre a sua. O que dá sentido às suas experiências? Obrigado por me acompanhar nesta jornada filosófica. Para mais vídeos que instigam a reflexão, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Paz e amor estejam com você.